Muito boa tarde, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Dupla Face. Um podcast que retrata a história de mulheres que fazem tudo, mulheres que fazem a diferença. Hoje a minha convidada é empresária, designer de joias, jornalista e tem uma empresa de limpeza. Adriana Bessa. Seja bem-vinda, Adriana, ao nosso programa, ao nosso podcast. E sinta-se à vontade e obrigada desde já por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada, Salma. Com muita satisfação que eu tô aqui com vocês, poder partilhar desse dia lindo que a gente está sendo pegado com esse sol e, né, entregar um pouquinho de histórias, de conhecimentos e também até mesmo de reflexões que cada um que esteja nos ouvindo possa receber um pouquinho dessa fala e internalizar e transformar o que achar que for cabível na sua vida. Então, eu que agradeço imensamente. Adriana, pode nos contar mais sobre o seu percurso profissional e acadêmico? Claro, claro. Coisas que eu não falei que tu queres acrescentar à nossa audiência aqui em casa? Claro. Eu costumo dizer que eu venho à contramão da curva. É um jargão que a gente usa quando a gente está indo numa linha reta, você está vendo o teu à frente, eu venho do contra e na curva, então é um pouquinho mais desafiador. Porque desde a infância eu queria ter me formado em direito, no final das contas, fui para comunicação social, jornalismo. Hoje eu entendo o porquê de tudo isso, porque eu amo me comunicar. Então faz muito sentido a graduação que eu fiz só para estruturar alguns conhecimentos. E fiquei muito feliz quando eu fiz essa conclusão. Trabalhei 10 anos, né, no Brasil a gente chama o CLT, porque é onde você é uma contratada profissional da empresa, e depois, vai fazer 14 anos, eu abri a minha própria empresa do mesmo segmento, que são serviços em seu maior número, são de mulheres e que trabalham no segmento de limpeza, e eu sou muito feliz também porque eu posso estar dando o apoio que muitas vezes pessoas que a gente nem imagina estão precisando. E começam, né, nesse lugar que é subjugado, e eu acho que é um lugar tão importante, porque você não vive num ambiente que ele não seja limpo. Então, hoje a B Terceirização tem 14 anos, né, originalmente de São Paulo, e com isso, no decorrer da minha trajetória, também acabou se unindo a parte de designer de joias vibracionais, que nasceu como um hobby, que eu falo que é o meu momento de total criação, e mentora de negócios e desenvolvimento humano, porque não tem como lidar com pessoas se eu não conheço pessoas. Então foi através de uma dor minha, eu fui me conhecer, me trabalhar, curiosa como sou, fui estudar e eu vi que deu muito bom. E outras coisas mais, muitas coisas aconteceram nessa jornada aí de 23 anos. Adriana Bessa sempre foi uma pessoa, uma mulher bem-sucedida? Não tive esse histórico. Sou filha de pais nordestinos, né, que foram para São Paulo buscar a sua melhor condição de vida. E então moramos em pensões, onde tínhamos uso de banheiro coletivo, era apenas um cômodo para nos abrigar. E então eu ouso dizer, sim, com muito orgulho, que a minha história é de superação. Nunca passei uma necessidade, nunca passei fome, mas de olhar para trás e ver de toda a trajetória que os meus pais criaram, construíram, e hoje eu estar aqui falando com você, atravessando além-mar, é uma superação muito grande, e é minimamente que eu desejo para a grande maioria das pessoas, em especial mulheres, porque eu acho que quando isso está muito claro dentro de si, você vai encontrando meios, mesmo mediante a tantas dificuldades. Adriana, qual foi a sua maior dor enquanto crescia? E qual foi a cura? Pode parecer um pouco mínimo,
Mas acho que a minha maior dor ainda foi a separação dos meus pais, porque eu não tinha essa consciência, né, do funcionamento da vida. E no meio disso eu pensei que eu pudesse ser o pivô de tudo isso. E demorei muitos anos para entender, e não é entender de uma forma verbal, é entender uma consciência muito interna e muito profunda. E para poder externar isso hoje, porque isso acaba refletindo inconscientemente em todos os aspectos da sua vida. Então eu digo que essa foi a minha maior dor e hoje eu sou muito grata, porque ao invés de ter só um pai e uma mãe, eu já tenho o meu padrasto, a minha madrasta, tenho mais irmãos e aí minha família ficou muito mais completa. Então acho que eu pontuo isso da minha maior dor, mas eu também falo que é meu maior amor. Que bom. Durante este processo, quais são as 3 habilidades que desenvolveu? Eu acho que a habilidade da empatia, ter a consciência, a clareza da comunicação e da amabilidade, porque muitas vezes quando seus pais, eles não estão 100% presentes, mas não eram por vontade e muitas vezes por necessidade, você tinha que estar com alguém, com um tio, um parente, e a gente é instruído, se comporta, não fale coisas que não sejam adequadas, e dentro daquela orientação, eu acho que eu fiz bem, que eu sempre fui uma criança muito benquista e acabei desenvolvendo essas qualidades que eu aprimorei ao longo da vida para lidar com pessoas diversas. Porque enquanto você é criança, você tem um outro tipo de visão e a vida adulta, ela te traz outra. E você consegue ter nuances diferentes e respeitar um pouco melhor tudo isso. Então, eu acho que foram essas 3 habilidades que elas se aprimoraram na minha fase adulta. Durante o seu crescimento, teve apoio de familiares, como Sim, seus pilares? sim, tive. Eu tive apoio num nível de consciência diferente, né? Eu ouso dizer, te amo, mãe, mas isso é muito claro para você, que ela, por exemplo, o perfil, ela gostaria que eu ficasse mesmo sendo CLT ou funcionária pública, porque eu teria uma tranquilidade, né, de trabalho, do que diferente quando você empreende, abre um negócio e você é dona de si e de todas as decisões. Porque para você se tornar um empreendedor e um empresário requer abdicar de muitas coisas. E tem momentos que você fica aborrecido, chateado, muitas vezes você pensa até em desistir. Então, é delicado, mas ela sempre me apoiou, sempre esteve ali. Meu pai, de uma forma também, por ser filha de um casal de pais separados, não era tão direto, mas sempre tive esse apoio, sim, dessa forma do trabalhar o intelecto, de trabalhar as formas que eu pudesse colaborar com tudo. Como é que surgiu o gosto pela comunicação social? Eu acho que isso foi meio nato. Mais uma vez, estamos aqui falando de ordem familiar, porque, pessoal, é muito importante a gente ter essa clareza que muitas vezes a gente vive, reproduz comportamentos e pensamentos que às vezes a gente não tem essa consciência, que vem derivado da nossa família. E quando a gente tem essa clareza, a gente consegue colocar as coisas no seu lugar com mais facilidade. Então, eu brincava que os signos deles eram pessoas mais reservadas e eu sou geminiana, então eu, por falta de um, tenho 2. Eu tinha 2 pessoas para comunicar, eu tinha 2 questões, gostos para tudo, e eu sempre amei. E a parte da comunicação, a parte de comercial, de te mostrar que algo é bacana, é importante, é válido, mas com uma premissa muito básica, Salma. Eu só falo sobre aquilo que eu acredito, consumo e confio. Muito bom. Porque se não fizer sentido para mim, eu nunca vou falar para você que faz sentido. Então eu tenho que ter a ciência daquilo, confirmar, testar e eu vou passar para você. E mesmo dentro da empresa, dos negócios, nas relações das pessoas, funciona da mesma maneira, porque o que você reproduz dentro, você também reproduz fora. É uma grande realidade. Adriana Bessa, durante o seu início de carreira como empresária, quais foram os desafios que você teve que enfrentar nos mundos de negócios? Eu acho que o primeiro desafio, inicialmente, foi por ser mulher.
porque infelizmente existe sim um olhar diferenciado sobre a tua competência. Porque você pode ser uma pessoa até simpática, comunicativa, mas muitas vezes é questionável. E uma coisa que é fato, o contra fatos não há argumentos. Então, eu tinha resultados. Então, através desses resultados que eram apresentados, a gente conseguia quebrar, né, essa ideia da minha competência. Mas já sofri algumas situações de clientes colocarem os pés na mesa e falar, bater palma, fala aí o que você faz de bom, me prova. E eu só tenho que provar executando. Só que tem determinados clientes que eu prefiro demitir e não seguir adiante. Então, esse eu acredito que foi o meu maior desafio. E tudo isso tem que ser trabalhado ao longo da sua vida inteira, que é justamente o quê? O auto-amor, sabe? Para você ter clareza de quem você é e o que você entrega. E partindo do que eu falei um pouquinho antes, que você só entrega sobre aquilo que eu acredito, consumo e confio, fica muito mais fácil. No entanto, tem essa história eu acho maravilhosa. Quando eu abri a Biterceirização, eu tinha um cliente que estava comigo, que ele só era um apoiador. Eu prestava serviço para os clientes dele, mas não para ele. Gozado. E ele usufruía, ele tinha contrato com uma empresa que fazia os mesmos serviços que eu, quando eu era CLT. Pois quando eu abri, ele me contratou próprio. Mas por quê? Porque ele confiava em tudo que eu entregava para os clientes dele. E isso foi muito bom e está comigo desde a abertura há quase 14 anos. Então isso foi formidável, né? Essa forma de você validar o teu trabalho. Também a Adriana Bessa é palestrante, é escritora. Vejo aqui que tem um livro lançado. Fala um pouco mais sobre este livro. Sim, Pode-nos falar? esse daqui Apesar de não tive ainda a oportunidade de lê-lo, mas vai ver gostaria. com certeza, já vai chegar nas Sim. suas mãos. Nunca imaginei, né, conscientemente ser palestrante, ser escritora, mas se a gente pensar um pouquinho, tudo se elenca, porque comunica. A comunicação, ela não é só verbal, né? Existem outros tipos de comunicação. E como eu tinha desejos de ser artista, lá no Brasil a gente tem as paquitas, eu coloquei isso no meu primeiro Pois. livro, e eu amava aquilo, e eu não pude desenvolver a arte no canto ou na dança. E na minha maturidade fui desenvolver a arte na escrita, que é um lugar que eu amo muito, porque é onde você realmente potencializa tudo que está ali guardado dentro de você, as tuas histórias de vida, você consegue colocá-la de uma forma mais completa. Então foi um convite que me surgiu há 2 anos atrás e hoje eu já estou com 11 obras escritas em coautoria e dentro dessa nasceu Negócios e Propósito, métodos que transformam vidas, o que o teu método, né? Foi um agente transformador na tua vida e hoje ele é um agente transformador na vida de outras pessoas. Porque é claro que todos nós queremos trabalhar, crescer, empreender, ter os seus ganhos, ter liberdade geográfica, liberdade financeira. Só que para mim, antes de tudo isso, tem uma coisa muito forte, que é o propósito. Se não estiver alinhado com o que eu acredito, mais uma vez, não faz sentido para mim. Hoje eu estou aqui falando contigo porque isso ressoa com a minha jornada, ressoa com a minha caminhada e com certeza você recebeu isso por ter me feito esse convite para compartilhar um pouquinho. Pois é. E as temáticas das minhas palestras é voltada nesse cenário também, de negócios e propósito, que a gente tem assim muita obstinação, porque quanto mais próspero, abundante você é, mais você abunda na vida de outras pessoas. Eu só posso te ofertar aqui um copo de água se a minha jarra estiver cheia. Pois é. Então é dentro dessas premissas muito básicas, muito iniciais, que por vezes passam desapercebido e que eu gosto de trazer essa consciência do que foi que me transformou, me trouxe clareza e hoje dentro da empresa principalmente, eu não penso só como uma profissional A, B ou C, está sendo beneficiada ou não, a gente está tendo esse trabalho que é via de mão dupla, mas ela tem uma família, então é a transformação
na minha vida, por eu poder fazer o que eu gosto, é na vida desses profissionais que estão comigo e automaticamente na vida das suas famílias e das pessoas ao redor que também se inspiram. Por isso que a comunicação, o gosto em falar, em escrever, em partilhar, em abundar, que se transformou em tudo isso que eu vivo hoje. Dentro dos livros que a Adriana publicou, quais são os mais favoritos Olha, das suas obras publicadas? eu acredito sim o primeiro, porque acho que o primeiro foi onde eu consegui dar vazão a romper muitas crenças minhas, compartilhei essa questão de querer ser paquita, porque eu vim de um estereótipo bem desafiador, porque tinha aquela questão de ser magra, alta, loira e lisa, eu baixinha, gordinha, morena, encaracolada. Então foi uma ruptura de eu poder me sentir tão bem da forma que eu vim para ser, da forma que Deus me criou. E eu sou a única com esse DNA. Podem ter várias pessoas com o mesmo nome, com o mesmo cabelo, mas o DNA ele é único e a gente tem que entender essa beleza que está dentro da gente. Mas com isso demorou muito tempo. E nesse primeiro livro eu contei essa minha passagem sem medo de julgamentos, porque eu me aceitava como eu estava, como eu era e como eu podia entregar, sem ficar olhando para a grama do vizinho. Olhava aqui a minha grama, a flor que eu era. Isso é muito bom. E com muito apreço e gratidão a todos os demais, sem sombra de dúvidas, mas o Negócios e Propósito é por quando ele nasceu, eu recebi o convite para assumir a coordenação do livro, eu não tinha uma temática bem clara e bem definida, porque eu só falava, eu sempre pratiquei. Ao contrário de que muitas pessoas estudam para executar algo, geralmente eu executo para entender aquilo como acontece e faz sentido para mim. E eu comecei a pensar nos meus casos de vida. O que o meu negócio é para mim? É o meu propósito. Então eu falo que ele, além de um livro, ele é um movimento mesmo que levanta bandeiras, onde eu pude ter as práticas e as pessoas que estão nele também fazem isso. E então é com um grande carinho, com um grande amor, porque a minha vida realmente parte dela, desse pilar, se define em negócios e propósito. Adriana, na sua vida profissional, como empresária, qual foi o seu maior erro que você cometeu e como aprendeu com eles? Eu acredito que posicionamento. Eu acho que o posicionamento foi o meu maior erro, porque muitas vezes, trazendo novamente, estamos quase numa questão de constelação familiar aqui, mas é porque faz muito sentido. O fato de eu ser um pouco mais delicada no falar, e dessa aceitação, muitas vezes impediu que eu me posicionasse não precisa ser rude, e eu vim entender, demorei a entender isso. E muitas vezes eu sofria abusos, e esses abusos acontecem, não são somente físicos, né? Mas assim, são abusos morais, os abusos verbais que você sofre. E a falta de posicionamento em um período foi o que me trouxe isso, tantos de sabores, e hoje eu continuo com a mesma voz doce, com a mesma baixa estatura, mas uma mulher muito alta, muito grande, por conta de tudo isso. E hoje, quem quiser estar comigo é dessa forma, no meu tom de voz mais baixo, e um tom de voz mais doce, mas muito bem posicionada, porque eu sei de fato o que eu vim fazer, executar e entregar. Adriana, já vi que é uma mulher de sucesso, não só de liderança. Durante o seu processo, né, de liderança como empresária, quais são os valores que você não abre mão? Eu não abro mão mesmo. Como uma líder? Como uma líder? Sim. Honestidade. Honestidade pode ser a coisa mais desafiadora que você esteja passando ou que você precise. Mas a minha braço direito, quando ela foi promovida, eu virei para ela e brinquei. Eu falei assim, você pode ter tido uma noite de farra, estar com a maior ressaca no dia seguinte, mas nunca minta para mim. Só um minutinho.
nunca minta pra mim. A fim da honestidade, você constrói relações que elas são inquebráveis. Então, são os valores que eu tenho com ela em direto e com os meus demais profissionais. Falando em liderança, qual foi uma das decisões mais difíceis que você teve que tomar como líder Como líder, de uma organização? acho que a mais difícil foi a dissolução de uma sociedade. Eu tive que pôr em prática as minhas habilidades de liderança, porque além do envolvimento profissional, existia um envolvimento afetivo, porque nós tínhamos uma relação de amizades. Só que para você manter um padrão do que você quer da tua empresa, muitas vezes você tem que fazer cortes que são necessários. Então, esse foi o meu cenário de dor e que eu aprendi. E não é falando que ninguém possa ter sócios. Não é sobre isso. Que eu sou muito grata e muito honrada, porque através desse movimento que me proporcionou, porque foi através desse meu caminho, dessas minhas dores, que eu estou aqui. Porque se não tivesse acontecido, possivelmente eu não estaria. Mas foi uma grande dor você abrir mão de algo que você dividia, todas as suas decisões, os seus pensamentos, e teoricamente o peso também ele é dividido. Mas eu, entendendo de quem eu era e o que eu queria, tive que fazer essa ruptura e deu bom que aí estou continuando durante todo esse período. Muito bem. Adriana, houve uma crise de Covid-19, pandemia. Durante a pandemia, afetou de alguma forma o seu negócio? Inicialmente, Ou então a sua empresa foi criada depois? não, Posterior? não foi antes, Foi mesmo antes, né? bem antes. A B-terceirização, ela nasceu em 2010. Então nem existia, né? A gente nem conhecia isso. E por incrível que pareça, eu tive uma fragmentação dos setores. Porque eu trabalho tanto no setor de comércio, onde sim, nós tivemos o lockdown e tudo se fechou, mas eu também trabalho das limpezas de ambientes residenciais. Então, com isso, aumentou a procura, porque dentro das áreas comuns dos seus condomínios, as pessoas queriam uma limpeza muito mais intensa. Então, nós entramos com tudo que era exigido, né, pelo Ministério da Saúde, para que quem fossem agentes que tinham que estar em ação, não só os agentes mesmos ali nos hospitais, mas nós trabalhávamos com essa limpeza, então tinha um paramento diferenciado, tinha os produtos, né, diferenciados para fazer essa contenção. Então eu fiquei num dual. E no final das contas, acho que ficou tudo muito bem. Mas foi uma visão também um pouco diferente e poder atender a demanda tanto dos meus clientes quanto até mesmo dos meus profissionais e fazer uma separação. Porque se eu tinha um profissional que era o mais vulnerável, eu recolhia ele de campo e deixava profissionais que tinham mais vigor físico, que pudessem não sofrer. É claro que a gente tem casos aí que isso não era um fator, uma chancela, né, determinante para isso. Mas a gente tem que se basear em todo um histórico e nós conseguimos passar bem nessa fase. Obrigada, Adriana. Foi muito bom conhecer outra face, a face pessoal da Adriana, para sabermos quem é a Adriana. Vamos fazer um curto intervalo e voltaremos dentro de alguns minutos. Até já. Sejam bem-vindos à Dupla Face. A segunda parte do nosso programa, estamos à conversa com a Adriana Bessa, que é jornalista e empresária e trabalha também no ramo de design de joias. A Adriana Bessa, mais uma vez, a Adriana sei que também é palestrante, né? Trabalha no ramo de palestra. Que conselhos você daria a uma pessoa que quer seguir o mesmo ramo? No mercado de palestra. Eu acho que nós temos espaço para tudo e para todos. Quando você realmente sente uma fala muito forte, você tem uma bandeira, uma causa,
você pode já começar. E a palestra, ela não é somente estar em cima de um palco. Esse é um pedaço dela. Então, quem deseja começar, vai colocando as suas ideias através das redes sociais, que hoje é uma ferramenta que a gente tem que é tão forte, né? De você estar fazendo lives, vá convidando pessoas, vão partilhando de assuntos. Então, aquilo vai afunilando, vai aprimorando e você vai se sentindo ah, confortável nesse lugar, porque muitas vezes a gente pode falar, mas quando tem esse paramento, igual a gente tá aqui no podcast, você tá num palco, você tá fazendo algo, requer um pouquinho, às vezes, de frio na barriga, e isso é sensacional. Se te dá frio na barriga, é porque está te dando emoção, porque sem emoção não há vida. Então, o meu conselho, vá fazendo isso. E dentro desse lugar, vai encontrando a ambiência que você gostaria de estar, com que pessoas você gostaria de estar, com aquelas pessoas que mensagem que elas levam, que ressoam com a tua. E dentro disso, as coisas vão se abrindo. Se tiver no teu caminho, vai ser seu. Existem uma série de empresas profissionalizantes que pode ser muito benéfico para tudo isso, mas primeiramente você tem que estar alinhado com a tua mensagem. Quando a tua mensagem é muito clara e muito bem definida, você já é um palestrante nato, aqui fora das câmeras, fora dos palcos, e através disso você depois vai estar se unindo a esse time e você vê semelhanças para poder seguir e um vai se apoiar. No entanto, nós estamos aqui, né? Nós nos conhecemos, né, de muito recente, porque foi uma outra pessoa que eu já palestrei junto, então já conhecia o meu trabalho, e assim que os elos, como se fossem correntes, vão se ajustando. E quanto mais elos, mais forte nós somos. É mesmo. União faz a força. Com certeza. Adriana, vamos falar um pouco sobre imigração. Sim. Pelo fato de ser uma mulher brasileira, o que você tem a dizer em relação à imigração dos brasileiros? Eu sei que não é só para Portugal, os brasileiros normalmente viajam, imigram por vários cantos do mundo, mas o que motiva, o que tem motivado os brasileiros a imigrarem, só principalmente nesta crise migratória que tem surgido agora? Ou acha que sempre foi ou sempre esteve no sangue dos brasileiros essa iniciativa de imigrarem? Eu acredito que esteja muito mais latente. Eu acho que é muito mais latente por conta desse nível consciencial mesmo, Salma. E o que acontece? A imigração, ela é como uma forma de empreendedorismo, só que de regional, né, agora intercontinental, que a gente busca, porque quando você vai empreender, é como se você fosse migrar, você está indo para um lugar novo, fazer um lugar novo em busca do quê? De uma possibilidade melhor. Então, claramente, eu tenho alguns parceiros, alguns amigos que atualmente moram em Portugal. Tenho também outros em outros locais aí do mundo, mas a premissa básica é em busca de algo melhor, de melhor remuneração. Acaba sendo, eu tenho ponto de vista como se fosse o ponto número um. O ponto número dois, muito forte, é a questão de segurança pública, porque infelizmente é um assunto muito denso que a gente vivencia. Então, casais ou mães solos que têm os seus filhos, casais que têm os seus filhos, querem proporcionar que eles cresçam num ambiente mais seguro, e Portugal tem muito disso, essa tranquilidade de você poder passear na rua sem preocupação com um objeto, um telemóvel. Isso também faz ser muito presente. Então, acho que os dois pontos bem fortes que eu vejo, de acordo com relatos que eu tenho com os meus amigos e parceiros, seriam isso: uma melhor retorno financeiro e também uma melhor condição de segurança pública. Quais são as dicas que você diria ou daria à população brasileira que pensam em migrar neste exato momento? Olha, eu fico no lado assim bem dual, porque eu não sou uma imigrante, eu venho aqui de tempos em tempos, eu sou uma imigrante temporária, mas eu digo que sempre busque referências
da onde você vai estar para você não ser surpreendido. Porque é muito desagradável, com todos os desafios que nós temos, muitas vezes o nosso lar sempre é o nosso maior aconchego. Em contrapartida, você não pode ficar na sua zona de conforto. Você tem que ir sim em busca dos seus ideais, daquilo que você acredita, mas faça uma pesquisa de campo, olhe a cultura do povo, vê se ressoa minimamente contigo. Tudo é nível de conhecimento, é nível de consciência, para que quando você venha para fazer algo novo, venha imigrar para um lugar diferente, pessoas diferentes, culturas diferentes, você sofra menos impacto, porque você vai trabalhando, né, tudo isso. É claro que existem casos que são muitas vezes necessários, dependendo do tipo de condições de que as pessoas que vêm foram levadas a tomar essa decisão. Isso são casos, né, que eu falo pontuais, mas a dica não é para ser pontual, é para ser algo mais estruturado para que sofra menos sanções mesmo. Observe o que você tem, observe o que você deseja, a clareza desses dois polos vai fazer você tomar essa decisão mais assertiva. E se estiver alinhado com o teu propósito, com a tua mensagem, você pode ir para qualquer lugar do mundo. Adriana, acha que os brasileiros são discriminados? Sofrem algum tipo de xenofobia Eu acredito que sim. aqui em Portugal? Acredito que sim. Não vou colocar só os brasileiros, mas sim. E existe um pouco, né? A gente não tem, é como se fosse inegável, porque existe um medo interno de que roube o espaço. E eu não vejo dessa forma, né? No entanto, na própria empresa, a gente acolhe muitas pessoas que vêm de fora também e tenta promover algo que facilite e favoreça essa estadia. Isso seja de uma forma interestatual ou intercontinental mesmo. Mas existe por conta, né, desse medo. E na realidade, se você puder usar, eu tenho certeza que você tem experiências que eu desconheço. E tenho experiências que você desconhece. E se a gente se permitir se conhecer, a gente potencializa. Não fica só limitado. E aí entra no lugar de muita expansão e não de contração. Mas eu acredito sim, essa questão da xenofobia. Ela é clara e real e vai para todos os lugares do mundo. É mesmo. Adriana, já estamos chegando ao fim do nosso programa. Tenho mais duas perguntas para fazer. Claro. Para a Adriana, qual é a definição de sucesso? Ou então, como é que você vê uma mulher bem-sucedida? Eu vou usar o meu caso. Sim. Eu vou usar o meu caso de sucesso porque o sucesso, ele é muito além de uma conta bancária. Ele é muito além. É o seu estado realmente de presença e ter muita clareza de quem você é e do que você quer entregar para o mundo. Porque isso sim se afina, se alinha e te vai colocar com as melhores pessoas, nos melhores lugares e nos melhores negócios para a vida e para o profissional. Então, eu me sinto essa pessoa. Eu tô privilegiada de estar aqui com vocês. Obrigada. Não só a mim não agradece. E eu também agradeço acima de tudo por ter ouvido o seu testemunho de vida, o seu legado, né? Que foi muito enriquecedor. Adriana, minha última pergunta seria: se você tivesse 10 minutos de vida, que conselho você deixaria à humanidade ou à geração seguinte? Últimos 3 conselhos. Eu deixaria assim um conselho que eu também pratico na minha vida. Conhecer teus limites te faz expandir. Parece um paradoxo, mas é muito real. Porque se eu entendo que eu só posso chegar até aqui, eu vou ter o poder de escolha se eu vou querer ir adiante ou parar nesse obstáculo. Então, eu conhecendo esse meu limite, eu expando. Porque até mesmo que eu opte em voltar, eu voltei com consciência. Então, tudo que você é consciente, com certeza te leva para um outro nível, para um outro lugar. Então, gravem isso. Conhecer teus limites te faz expandir. E segundo? São 3, ainda faltam mais 2. Olha, vou usar tudo aqui, todas as minhas frases que eu escrevo quando eu tô ali no meu ócio criativo.
Nenhum gigante nasceu grande. Olha a base disso. Olha o meu tamanho. Eu tenho 1,54 e eu me considero uma gigante mulher. E não só pelos meus feitos, mas sim sobre o que realmente eu tenho ao meu lado. E o último? E o terceiro, se te faz pensar, é um passo para mudar. Afinal, se não te contenta, não te contempla. Muito bem, muito obrigada, Adriana Bessa, pela sua participação. Estou muito feliz com tudo que eu acabei de ouvir aqui, principalmente por esses últimos 3 conselhos que você deixou aqui. E não só eu, acredito também que a nossa audiência, que acompanhou o nosso programa, também ficaram satisfeitos. Chegamos ao fim do nosso programa. Obrigada por ter aceito. Em nome da MENON, da Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe, agradeço o seu convite e também das próximas convidadas. Termino aqui este programa com a nossa convidada Adriana Bessa, que é jornalista, e a Salma Guadalupe, apresentadora do podcast A Dupla Face. Até já, até o próximo programa.